Bom dia a todos os ouvintes, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em especial aos meus irmãos adventistas do sétimo dia, que hoje pela manhã, nesse dia agradável, estamos com um dia saudável, né? O céu repleto de nuvens, um clima favorável. Graças nós te damos, Senhor. E é um privilégio muito grande também neste santo dia, o sábado, Senhor, do Senhor nosso Deus, que Ele colocou esse dia para nós. Podemos celebrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou em qualquer lugar que tiver um filho de Deus, um crente adventista do sétimo dia, um cristão, que lembra em memória, põe na mente essa grande escola, uma escola mundial. É um privilégio muito grande poder participar dessa linda escola, uma das maiores do mundo, porque ela é vinda do Papai do Céu, ela é vinda do poder de Deus através do Espírito Santo, em cada ser que ama a Deus, em cada ser que almeja a salvação em Cristo Jesus, e que também carrega no coração, na mente, o desejo de salvar as outras pessoas. Que essa mensagem ela não fica detida aqui só na gravação, mas que ela seja expandida a todo o universo, através do WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube, né? Que ela se expanda para que as pessoas, a cada dia que se passa, aumente mais a fé, passe a acreditar e confiar mais no nosso Deus. Porque aqui é assim, quanto mais você encosta em Cristo Jesus, quanto mais você tenta caprichar a tua vida como cristão, mais a carga pesada do inimigo vem para você. Porque aqui neste mundo não está só Satanás, mas está os aliados deles também, para tentar impedir a palavra de Deus, para tentar esmurecer os filhos de Deus, aqueles que realmente confiam no Senhor, aqueles que querem trabalhar, mas nós almejamos e agradecemos e confiamos com fé, com esperança, que tudo isso é quebrado, porque diante de todas essas dificuldades nós temos um grande Deus, nós temos o grande Jesus Cristo, que mandado por Deus, e Ele aceitou com todo carinho, com todo amor, vir pregar o Evangelho, ensinar, pedir aos discípulos para escrever através do Espírito Santo, e uma bela história, e de salvação, também de sofrimento, também de lamento, são os livros dos Salmos. E que é o livro que as escolas sabatinas estão estudando neste período, né? Mas nós sabemos que diante de todas essas dificuldades nós temos um grande Deus, um grande Jesus, o Espírito Santo, que não só nos livra, mas nos capacita, nos orienta, para que essa mensagem seja pregada à sua igreja e todos aqueles amigos que desejam ouvir e que desejam vir. Sair das mentiras, sair da grande Babilônia e vir realmente para a igreja verdadeira de Deus, que esta igreja é o próprio Jesus Cristo. E hoje não é diferente, né? Nesse grande dia, o santo dia do Senhor, que Ele deixou para nós, né? Nós, biblicamente, com obediência, com amor, nós então fazemos as nossas escolas sabatinas, né? E ouvimos também e
transportamos para aquelas pessoas que querem realmente estar com Deus. E antes de começar, a gente faz uma oração, né? E depois a gente faz um cântico, para depois a gente entrar nos termos da escola sabatina, né? Então nós vamos orar ao nosso Deus agora neste momento. Querido Pai, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso mediador, nosso Pai Santo, nosso Pai glorioso, nosso Pai restaurador, nós queremos de coração, em primeiro lugar, te agradecer pela vida, pelo dom da vida, pela família da tua igreja, nossa Irmandade Adventista do Sétimo Dia, nossos amigos, aquelas pessoas que também nos visitam nesse santo dia nas igrejas. Que o Senhor, Pai, como sempre, cobre com as tuas mãos santas e poderosas, com o teu olhar puro, Pai, com a tua presença, Pai, com os teus toques de amor a todos nós que vivemos neste mundo de sofrimento, este mundo tenebroso, este mundo que vem acontecendo coisas impressionantes. Para nós não é surpresa, porque conhecemos através da tua palavra, a Bíblia Sagrada, os livros de profecias de Daniel, profecia de Ezequiel, né? Profecia de todos os profetas, né? Que o Senhor orientou. Ali no livro de Apocalipse, as revelações contidas, livro de Mateus, um dos grandes livros, né? Que nos mostra agora o final dos tempos, como será, onde pela qual a tua palavra diz que a fé, se possível, ficaria pouquinha, né? Que a tua igreja ia como se fosse acabar, mas não acaba, porque diante de um Deus Pai, de um Deus Santo e Poderoso, que criou os céus e a terra, ela não pode acabar. Ela se renova, ela se cresce, onde haverá um mutirão de pregação do teu verdadeiro evangelho, onde velhos e crianças sonharão, pregarão o seu evangelho, onde todos aqueles que realmente não passarem na peneira, aqueles que realmente não tem dúvida, né? Não tiver dúvida da fé, da esperança, aqueles que continuarem com fé, com a esperança, terminarão esta obra que é vinda do Pai Celestial até a volta de Jesus. E a Escola Sabatina é um livro que nos orienta e nos dá esperança. E a esperança é essa, que Jesus um dia voltará para nos levar para o céu. Sabemos que a presença, a onipotência, a onisciência dele já está conosco. A palavra de Deus, ela garante, aquele que é ligado no céu está ligado na terra. A palavra dele também nos garante que nós já fomos salvos. Graças a Deus, nós já fomos salvos quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O que importa agora é segurar a obediência, aquilo que Jesus pede para que nós fazemos, né? Que é amar a Ele em primeiro lugar, amar o nosso próximo, e não pararmos de professar, não pararmos de pregar, não pararmos de ajudar as pessoas a visitar, principalmente aqueles que não têm hoje mais condições, às vezes, de conduzir a igreja. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto de ficar sem ir na igreja, né? E esse período eu estou com meu pai, com quase 100 anos, estou com meu neto, que não passou muito bem esta noite, teve sintomas de vômitos, né? E eu tive que ficar com eles, mas o grande Deus está comigo, né? Está aqui para trabalhar conosco, é por isso que eu estou gravando este vídeo, né? Não é por mim, é o Espírito Santo de Deus que faça isso por mim, que me conduz. Eu poderia estar deitado na cama, mas eu já acordei bem cedinho, onde pela qual o Espírito Santo nos prepara, um bom espírito, né?
que dá força, que dá luz, que dá otimismo para que a gente possa fazer esta mensagem. E esta pequena oração, Pai, eu te peço que seja estendida a toda a igreja do Senhor, mundialmente falando, a todos os irmãos, dando livramento, Pai, curando as enfermidades, aumentando a falta de fé e, acima de tudo, Pai, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo com sabor, com iluminação na mente, no coração de cada um dos seus filhos. Pai de amor, Pai de bondade, eu te agradeço de coração, Pai. Muito, muito, muito obrigado, meu Deus, pela tua existência na minha vida, na vida de todos nós. Essa pequena oração, Pai, é feita em nome por amor de Jesus. Também não quero esquecer, Pai, dos idosos e das criancinhas que são tão indefesas, que o Senhor possa trazê-los também para os teus braços de amor. E essa pequena oração, Pai, é feita em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, esse que vive e reina para todo sempre. Amém. Canto para o meu Deus, do santo sábado, tu és Senhor. Horas benditas, santas e felizes são os que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos para o estudo da lição. Lindo título da lição, bendito que vem em nome do Senhor. O verso para memorizar. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Que palavra bonita, né? Maravilhoso aos nossos olhos. Por que muitos rejeitaram esta pedra? Queria ser dono do universo, será? Queria ter o poder nas mãos? Ou não queria entender que foi realmente Deus que criou os céus e a terra? Que foi realmente Deus que manteve e que mantém através da chuva, através do humor da terra, da fortaleza, através dos milagres. Ele fez do nada. Tem muitos por aí que falam que o mundo foi evoluído. E é para isso que Deus confirma aqui, ó.
Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então nós não podemos só ver, nós podemos ver, podemos palpar, podemos ter a experiência de um Deus Criador, de um Deus Redentor e de um Deus que manda, de um Deus que determina, de um Deus que faz tudo isso do nada, mas ao mesmo tempo Ele dissolve. Rapidinho Ele acaba com tudo isso se Ele quiser. Mas pelo grande amor, pela bondade que é nele, que a palavra de Deus garante, Deus é amor. Deus não destrói ninguém. Quem destrói tudo isso aqui é o pecado. É as forças malignas que fazem a destruição. Porque passa a ser ruim, passa a não ter gosto, passa a não ter cheiro, passa a não ter visão, passa a não ter luz, passa a não ter sabor. Fica a escuridão, fica o terror. E é por isso que Deus quer acabar com isso e fazer novos céus e nova terra. E a lição nos ajuda muito, a livro de Salmo. Aqui no sábado a gente vê os salmos, né, testificam da pessoa e do ministério de Cristo. Quase todos os aspectos de sua obra de salvação são vistos no livro dos Salmos. De diferentes maneiras, a vida e a obra de Cristo são prefiguradas e preditas nele, muitas vezes com notável precisão. Por exemplo, os tópicos revelados em Salmos incluem a divindade de Cristo, sua filiação, sua obediência, seu zelo pelo templo de Deus, sua identidade como um bom pastor, sua traição, seu sofrimento, a profecia de que seus ossos não seriam quebrados, sua morte, ressurreição, ascensão, sacerdócio e realeza, está tudo ali. E como predito muitos séculos antes que Jesus viesse em carne, não é de admirar que no caminho para Emaús, Cristo tenha apontado para os Salmos. Lucas 24, 44 fala sobre isso. E ao falar sobre as profecias a respeito de seu ministério, ele queria que os discípulos encontrassem em Salmos a evidência de quem ele era. Alguns salmos têm um cumprimento tipológico em Cristo. Salmo 24, por exemplo, Salmo 45, Salmo 24, verso 45, Salmo 72 e 101, é o rei e juiz ideal. 88 e 102, oração do servo sofredor. Por meio de lamentos, também ações de graças, louvores, clamores do salmista por justiça e libertação. Ouvimos os ecos da oração de Cristo pela salvação do mundo. É o que mais a gente evidencia hoje, né? O sofrimento da população, não em vários lugares. Aliás, não em todos os lugares, mas em vários lugares, né? Como guerra, como também a natureza mostrando o sofrimento, o pecado em cima dela, né? Cai muitas chuvas, derrubam casas, matam crianças, matam velhos, enfim, né? Só que nós temos diante de tudo isso o autor da vida, que é o próprio Deus. Aquele que está preparado com ele, aquele que realmente está nas mãos deles. Morrer, como Paulo fala, é um prêmio, né? Jesus vem e restaura tudo novamente. Mas o mundo está assim hoje, o mundo está abalado, o mundo está caótico, né? A cada dia que aumenta o pecado, a iniquidade, esfria o amor. É uma das coisas mais viáveis para o ser humano, é amar. Se não existir amar, o amor, não existe Deus na pessoa. Se não existir amor, existe o medo na pessoa. E quando existe o amor, que é Deus, o medo vai embora. Não é todos os momentos. Há momentos certos de que Deus age na pessoa e que a pessoa naquele momento, que às vezes a gente chama até de pessoas medrosas, e passa a ter coragem na hora. Que coragem é essa? Coragem de pregar o Evangelho, coragem de chamar as pessoas para descerem as águas, aceito do batismo, coragem de pegar uma pessoa machucada e levar ao hospital para curá-lo, né? Coragem de tirar de um abismo. E quando a gente não pode só, a gente convida mais pessoas. É para isso que Deus deixou a igreja dele, para que tivesse união. É a mesma coisa ao passar da lição, né? Que todos venham a participar desse banquete espiritual, dos salmos,
né, que não só traz motivação, traz também aflição. Conta os acontecimentos, né, dos profetas, dos discípulos, mas tudo isso não deve nos esmorecer, deve nos animar. É como o início, por exemplo, de uma roça que você coloca, de uma plantação, de uma indústria que começa. Ao começar tudo é difícil, mas depois de tudo começar de organizado, a gente vê os lucros, né? A gente vê tudo. E as bênçãos de Deus já começam desde o início até o fim. Deus, ele é um todo. Ele é o alfa e o ômega, né? Então, para Deus não tem meio termos. Deus, ele é completo na nossa vida. Então, essa aqui foi a lição de sábado, né? Vamos para a lição de domingo, que tem o título Divino Pastor Abnegado. Aqui pede para ler o Salmo 23, 28, versículo 9, Salmo 81, 78, 52, 53, 79, 13, 100, 3, como relacionamento entre o Senhor e seu povo é retratado nesses textos. Eu, como de costume de relacionamento com Cristo, né, eu leio muitos salmos. Se a gente olhar assim na Bíblia, parece que é o livro mais gostoso que tem para você ler, é os Salmos. Não que a profecia em si, ela tira nós do gozo, do gosto. Tudo que é profético é para nos ajudar. Todo não de Deus é para nos alimentar e tirar daquilo que não presta, né? Então, os livros de Salmos, como Salmo 23, Salmo 91, são salmos de bênção, de livramento. E eu tenho fé e confiança, porque é escrito por Deus, pelo Espírito Santo, e na vida prática a gente já tem essa aprovação. Então, aqui fala a imagem do Senhor como pastor e do povo como ovelha de seu pasto, destaca a orientação divina e o cuidado para com o povo, bem como a dependência que o povo tem de Deus, né? A imagem transmite a ideia de proximidade entre o Senhor e o povo, pois os pastores viviam como seus rebanhos e cuidavam de cada ovelha. A metamorfora pastoral também destaca que Deus é o proprietário do rebanho, propriedade garantida por dois fortes vínculos. A criação está no Salmo 95, 6, 7, 103. A aliança, Salmo 28, 9. Está lá no livro de Hebreus também, né, com Paulo, 13, 20. A imagem do pastor que conduz José como rebanho, né, está no Salmo 81. Talvez se refira à benção de Jacó e José, que retrata Deus como pastor de Israel e apela a essa grande promessa e benção. Está no livro de Gênesis 49 e 24. Os reis eram considerados pastores de seu povo, né? O Salmo, o 2 Samuel 5:2. Contudo, somente Deus merece esse título, porque a maioria dos reis humanos não viveu de acordo com tal chamado. Somente Jesus o fez. É por isso que ele é chamado de bom pastor. Ele disse, eu vim para cumprir. E ele cumpriu, pé da letra, toda a lei, todos os mandamentos de Deus, com misericórdia, com graça, né? Matando a fome do pessoal, carregando criança nos braços, tirando o demônio das pessoas, salvou um demoniado que estava lá em Gadareno, um gadareno cheio de espíritos malignos. Jesus foi sozinho lá, e lá se livrou aquele homem, e ainda ensinou ele a pregar aqueles leprosos, né, os 10 leprosos, apesar de que só um reconheceu, veio agradecer, mas todos ficaram limpos. E é assim que Deus faz. Deus não tem assim desprezo por ninguém, né? Ele quer todo mundo. Ele, quando manda a chuva, manda para todos. Deus não escolhe pessoas, Deus não escolhe qualidade, não. A única coisa que Deus respeita é o livre-arbítrio, porque é dado por Ele mesmo. E tudo aquilo que é dado por Deus não pode voltar atrás,
porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a pureza, Ele é a justiça, né? Ele é a onipotência de todas essas coisas. Então é maravilhoso. Então a imagem do bom pastor que conduz José como rebanho, né? Refere a benção de Jacó e José, que retrata Deus como pastor de Israel, apela a esse grande promessa e benção. O que Jesus diz sobre si mesmo como bom pastor, né? Você vai lá no livro de João 10, 11, 15. O estreito vínculo entre pastor e seu rebanho é visto como fato de voz do pastor ser inconfundível para suas ovelhas. João 10, 14, 27. Até a presente, os pastores do Oriente Médio conseguem dividir seus rebanhos, que se mistura simplesmente, chamado suas ovelhas, que reconhece e segue a sua voz. Às vezes a aflição do rebanho são entendida como sinal do descontentamento, do abandono divinos. No entanto, o bom pastor não abandona suas ovelhas perdidas, mas procura salvá-las. Essa é uma imagem do relacionamento de Deus com o povo. E ele se dispõe a morrer pelas ovelhas, como aconteceu em João 10, 11 e 15. E paradoxalmente tornar-se um cordeiro sacrificial, né? João 1, 29. Além disso, Jesus disse que chamaria suas ovelhas de outros apriscos e as unirá em um só rebanho. João 10, 16. Então, na prática de que forma você pode beneficiar de Jesus, o nosso bom pastor, né? Então é isso mesmo, é correr atrás das ovelhas que estão lá fora do aprisco, né? E trazer para a igreja de Deus. Se a gente formos olhar a feitura de Deus, né? A gente não sabe como foi feito, mas nós sabemos que é maravilhoso, mas nós sabemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí ele compara nós como as ovelhas. Você pode ver que a ovelha é um animal dócil, é um animal que até na hora que as pessoas sacrificam o bichinho, né? Você não vê, ele não berra, ela é mansa, né? E é por isso então que Jesus trata a gente como ovelha. E é merecido realmente essa comparação, porque quanto mais união nós tivermos, quanto mais rebanho nós tivermos com Deus, na igreja, né, nós podemos trazer mais alguém. Tem alguém sozinho? Tem, está ali abandonado, isolado. Vê o rebanho e vê o rebanho com poder, vê o rebanho com o evangelho, vê o rebanho pregando, unindo, cantando, viajando para levar a palavra de Deus, né? Então, quem não gostaria então de estar ali junto àquele rebanho? Realmente são aquelas pessoas que são rebeldes, né? Que já decidiu ficar ao lado do mal. Mas mesmo assim a Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? Então aqueles que são os primeiros, cuidado, né? Porque vem pessoas para ocupar os lugares, Paulo fala, né? Segura seu lugar para outro não ocupar. Então nós precisamos, aonde nós estamos, ficarmos firmes e fortes na fé. E orar a Deus para buscar aquelas pessoas que saíram, né? Aquelas ovelhas que saíram do aprisco. E hoje não tem mais vontade de pregar, não tem vontade de ir à igreja, os louvores não servem mais, né? Mas eu costumo dizer, é sempre alimentado por Deus, é sempre dado sono à noite por Deus, é sempre tendo a visão do universo, seja de que forma ele estiver, mas é dada por Deus. A alimentação de Deus, as frutas, as árvores, nunca deixou de produzir. O Espírito Santo de Deus ainda está presente em nosso meio, a porta da graça ainda está aberta. Contudo, o tempo passa rápido, né? Mas Deus ele é longânimo para conosco, para que a gente possa correr atrás das ovelhas. Há impedimento? Há, como eu acabei de dizer, tem hora que você não pode sair, né? Tem ocupação maiores, como o idoso, né? Que a gente tem que zelar, como os problemas da saúde. Deus quer que a gente venha a mudança de vida, que a gente tenha saúde, porque com a saúde a gente possa fazer um bom trabalho,
com a saúde a gente possa pregar o Evangelho, dar estudos bíblicos, que a pessoa doente é muito ruim, ela é triste. Até então as pessoas que vão tomar um estudo bíblico com a pessoa doente se sentem até com dó da pessoa, né? Ao invés de motivar. Então a gente precisa estar com Deus, pedir força a Ele para que Deus dê saúde, para que a gente possa pregar a palavra de Deus. E aqui vem na segunda-feira, né? O Messias sofredor. Leia o Salmo 22, o Salmo 118, 22, como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar. É uma pergunta, como o Messias foi tratado por aqueles quem veio salvar? O Salmo expressa a agonia do abandono do Messias, o sofredor. Salmo 42, 88, 102, o Salmo 22, é uma profecia messiânica, né? Como no início eu falei, direta, pois muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi, mas sim encaixam perfeitamente nas circunstâncias da morte de Cristo na cruz. Jesus orou com as palavras do Salmo, né? Salmo 22, 1, lá em Mateus 27, 46, vocês podem ler depois. Cristo sofreu o tormento da separação do Pai, pois carregou os pecados do mundo inteiro. Só podemos medir sua aflição pela extensão de sua proximidade, a unidade com o Pai. Livro de João 1 e 1, 2, 10 a 30. No entanto, as profundezas do sofrimento não poderiam quebrar a unidade entre o Pai e o Filho. Em seu total abandono, Cristo confiou a si mesmo ao Pai de forma incondicional, apesar do desespero enfrentado. A iniquidade de todos nos foi posta sobre Cristo como nosso substituto, o fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão passava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração de seu filho. A senhora Ellen White é desejada de todas as nações. CPB 2021, página 605. A imagem de touros, leões, rugido, cães destaca a crueldade, a animosidade do povo de Cristo, comparado como verme indefeso, encontrou nas horas finais, com incrível precisão, no Salmo 22 narra os comentários venenosos dos que zombaram de Jesus com as próprias palavras dele. Salmo 22, 1, 8, Mateus 27, 43, os soldados dividindo suas vestes, Salmo 22, 18, Mateus 27, 35. Mal entendia o povo que o verme que procurava esmagar se tornaria a pedra angular do templo e garantia a sua fundação. Salmo 118, 22. No entanto, o Messias rejeitado tornou-se após sua ressurreição a fonte da salvação para o povo de Deus. Mateus 21, 42 e Atos 4, 10, 12. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou seu Filho ao torná-lo a pedra angular, viva do templo de Deus. Efésios 2, 20 e 22, e 1 Pedro 2, 4, 8. Para aqueles que rejeitam essa pedra, a saber, o meio divino, a salvação, ela se tornará agente do juízo. Isaías 8,14, Mateus 21, 44. Então, na cruz, Jesus pagou a penalidade dos pecados que cometemos. Ele sofreu em nosso favor e isso afeta a sua maneira de viver? Você deve considerar o pecado abominável? Claro que o nosso Deus, por amor de nós, amor incomparável, amor que não tem limite, sai do céu a Jesus Cristo, nascer na manjedoura, uma criança humana, porque se viesse espírito, as pessoas não suportariam, não acreditariam. E ele veio como seres humanos, comparou conosco, nos igualou conosco, na pessoa, na presença dele. Não na fortaleza, porque Deus
é amor, Deus não tem pecado, Deus não tem tendência para pecar, que é o próprio Jesus. Mas ele veio para eliminar o pecado de todos nós. E essa é a grandeza, naquela cruz do Calvário, quando ele morreu. Certo que ali muitos zombaram dele, muitos condenaram ele, furaram, mas ali também teve uma boa semente de Jesus Cristo, que foi aquelas pessoas que estavam com Jesus, com Maria, José, e tantos outros que ali ficaram, né? Aquela semente ali, ó, deu para nós a certeza, deu para nós a confiança, né? Que Deus tem um povo aqui na terra. E esse povo veio aumentando, graças a Deus, com o aumento do Evangelho, com o aumento da criação, né? Hoje nós temos um número bem maior de pessoas fiéis. Aqueles nós sabemos que já passou no teste, né? Já foi peneirado e não passou na peneira. Deus o salvou, assim como Pedro, né? Pedro passou uma dura prova, mas o olhar de Jesus para Pedro ali tirou Pedro, né? Tirou Pedro de cena. Pedro então passou a ter fé em Jesus, a confiar, e ele realmente foi salvo e deu salvação para muitas pessoas, né? Como o próprio apóstolo Paulo era perseguidor e ao lado de Deus ele foi perseguido, mas ele também suportou. E que grande homem é o apóstolo Paulo, né? Então no livro de Salmos nos ajuda muito a gente a refletir sobre esses homens e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu aqui só estou falando, mas eu quero é a prática, eu quero é a convivência com Deus, com a relação com Ele, né? Com fé, com a esperança, tirando a visão das coisas que não prestam, tirando os pensamentos ruins, né? Mas só Deus pode fazer isso por mim, por isso que eu estou aqui nessa manhã, né? Fazendo este vídeo, né? Na certeza de que podemos alcançar essas maravilhas. O vídeo ficou um pouco coberto pelo livro, né? Que o livro é bom demais. E hoje aqui eu estou na quinta-feira, sacerdote eterno, segunda ordem de Melquisedeque. Leio o Salmo 110, 4 e 7, em que aspecto o sacerdote de Cristo é o único que grande esperança encontramos no seu sacerdote celestial. Deus dotou o Messias de uma relação eterna, Salmo 110, 1 e 3, e de um sacerdócio superior à ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4 e 7. Então o Senhor sela sua palavra com a promessa solene, Hebreus 6, 18, o juramento de Deus de não voltar atrás em nós, dar um sacerdote perfeito, é sinal de sua graça. Os pecados, as rebeliões do povo provocam o Senhor a abandonar seu povo, mas o juramento divino é imutável. E grande a graça em revogar seu juízo sobre o povo arrependido. Livro de Êxodo 32, 14, Salmo 106, 45. Então, o juramento divino introduz um elemento novo à aliança dividida, a aliança davídica, ao declarar que o rei Messias também é sacerdote. Salmo 110, 4. E os reis não atuavam como sacerdote. Números 8, 19. E 2 Crônica 26, 16 a 21. Reis é pessoas que traziam sacrifício aos sacerdotes, os quais os ofereciam. O Salmo 110 diferencia o rei Messias de outros reis e sacerdotes. Os sacerdotes de Cristo deriva de Melquisedeque, que era ao mesmo tempo rei de Salém, Jerusalém e sacerdote de Deus. Está no livro de Gênesis 14, 18 e 20. E o antigo não fala de Davi ou de outro rei exercendo sacerdote na ordem de Melquisedeque, exceto no Salmo 110, que fala sobre um rei, sacerdote, distinto na história de Israel. Maravilha! Quais são as implicações, então, do sacerdote superior de Cristo? O livro de Hebreus 7, 20 e 28 explica isso. Então, Cristo é rei. Cristo, rei e sacerdote, é superior aos sacerdotes reis humanos.
Ele defende uma aliança superior com base no juramento divino, não em promessas humanas. Ele serve no santuário celestial. Seu sacerdote não é afetado pelo pecado ou pela morte. Assim, ele pode interceder, salvar seu povo para sempre, e a obra reconciliadora do sacerdote perfeito, compassivo, dá ao seu povo a certeza de permanecer na presença de Deus. Que maravilha! Hebreus 6, 19 e 20. O sacerdote de Cristo abolirá o governo do mal no coração das pessoas e no mundo. Ele cumprirá a promessa do Salmo 2, de que toda nação e governantes estarão sujeitos ao juízo real de Cristo. Salmo 2, 6 e 9. 110, 1, 2, 5 e 6. O sacerdote real de Jesus fez reivindicação absoluta sobre nossas obediência e confiança. Com tudo isso, não devemos desprezar tudo aquilo que veio dos profetas, tudo aquilo que veio dos discípulos, tudo aquilo que veio das cartas dos profetas de Deus. Não os erros servem como exemplo, né? Como o erro de Davi, erro de Salomão. Serve como exemplo para que a gente não caia nesses erros. Mas, diante de tudo isso, nós devemos confiar totalmente em Cristo. Esse é o Rei, esse é o Salvador. Esse fala e age. Esse fala e garante. Esse dá e não toma. Esse glorifica e brilhará. E iluminará a mente, o coração, a face de um cristão. Ela é toda iluminada quando é refletida nesse Rei que é Jesus. E o livro do Salmo nos garante isso. Como tantos, Davi, ele é um sofredor e ele passou por essa e ele realmente foi livre. Entregou até o seu coração a Jesus para que Jesus transformasse, mudasse o coração dele. Ou seja, é o que nós devemos fazer, é ceder a Jesus, é entregar a Ele, porque Ele sim, Ele pode fazer tudo isso. Então, a ler a escola sabatina, ao pregar, é uma maravilha quando isso acontece na vida da gente. E que Deus nos abençoa a cada dia, que Deus nos dê felicidade a todos nós, né? Tem a sexta-feira que é de Ellen White, que ela diz assim: Salmos contém a oração de Cristo e a orientação sobre ele, numa revelação singular da pessoa de Cristo e do ministério redentor de Deus conosco. Mateus 1, 23. Jesus é Deus conosco, nas orações de batalha, do abandono e do sofrimento, nos clamores da justiça e libertação, pois não nos abandona a perdição, o desespero, mas nos mostra o caminho à fé vitoriosa. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos livrar dos mal, que Deus possa pôr as mãos santas e poderosas em cada um de nós. Oremos, querido Deus e Pai, Pai de amor, Pai de bondade. Terminando aqui, Pai, a escola sabatina, queremos colocar a mim, Pai, e a todos os meus irmãos e a todos os meus amigos nas tuas mãos, na tua fé e a esperança de que um dia o Senhor voltará para nos levar para o céu. Mas antes disso, pedimos perdão pelos erros, Pai, e pedimos também força para que não vivemos, Pai, no pecado. Que esse pecado é retirado da nossa mente, Pai. Sabemos que pecamos, mas o Senhor diz: filhinho, aquele que pecar, vem a mim, que eu sou misericordioso em perdoar. Então pedimos perdão, Pai, e que o Senhor fica com a tua igreja neste santo dia, nas escolas sabatinas, no culto divino, no culto infantil, enfim, Pai, né? À tarde, se tiver a programação do jovem, que o Senhor esteja presente. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Continua com os que estão sofrendo, com os que estão doentes, com aqueles que não acreditam ainda, mas que a esperança que nós temos no Senhor é muito grande, viva e eficaz. Abençoa os meus queridos, Pai, colegas de trabalho, todos aqueles, Pai, que estão na igreja, que têm os seus cargos.
nossos diáconos, nossos anciões, Ministério Pessoal, Ministério da Mulher, recepções, Ministério da Criança, Ministério da Asa, toma nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.